você estar conosco nesta série de entrevistas com os grandes mestres, aqueles que mudam todos os dias a história da mediação. E este que está com vocês hoje, né? Este que é o querido professor Fernando Lacerda, um dos principais nomes na formação de mediadores, tomando como base o tema comunicação não violenta, CNV. E já começo com a seguinte pergunta, né? Dando uma boa tarde para o professor Fernando, né? Professor, o que te levou a conhecer e a se aprofundar na CNV, comunicação não violenta? Legal, claro, obrigado, Tony, obrigado sempre pelas gentis palavras. Tony, tem gente que não acredita em coincidência, eu sou um deles, mas foi enfim, mas também não sei definir melhor, então eu vou falar que foi uma coincidência, foi ouvindo no rádio, eu ouvi uma rádio, tinha uma entrevista com uma fonoaudióloga e consultora em comunicação chamada Leni Quirilos, pessoa excepcional. E ela deu uma pincelada, era o Sardenberg, que conduzia ali, o âncora do jornal ali da CBN, ele perguntou um pouco para ela, e ela falou assim uns 2 minutos, mas ela explicou como que era o framework, né, da CNV. Aquilo me despertou uma curiosidade enorme, eu estava levando minha filha na escola, chegando em casa, fui pesquisar na internet sobre a pessoa, sobre o que ela tinha falado e sobre a estrutura, aquilo me encantou, e aí quanto mais eu estudei aquilo, mais aquilo se tornou atraente para mim, eu vi o potencial e como é vasto o tema, como é grande, como é enorme. E aí o resto da história, o resto estou aqui hoje eu estou aqui praticando a CNV na minha vida em primeiro lugar, que foi o caminho que começou. Prestando consultoria para pessoas e para empresas, né, que assessoram e lecionando sobre isso, né, falando sobre isso aí, especialmente no Centro Mediar, aí, que me acolheu tão carinhosamente. E para nossa sorte, você ouviu a CBN nesse dia e teve esse primeiro contato. Nossa, eu não sabia, é uma história muito legal e as boas histórias começam assim, né? De repente, assim como esse contato com a mediação, como muitos dos alunos que chegam até a escola. Eu vou aqui para a segunda pergunta, se você me permitir, claro. E elas normalmente chegam, inclusive na prévia, inclusive dessa gravação. Como você, Fernando, explicaria a essência da comunicação não violenta para alguém que nunca ouviu falar sobre o tema? Se eu falar da essência, eu vou sair da definição. Vamos falar da essência. O que é a essência? A CNV é uma forma de conexão com outras pessoas, mas é uma conexão profunda, né? Você sai daquele Wi-Fi que está pegando mal, que está longe do roteador, sabe? Quando você está ali cheio de ruído, só está aquele pauzinho assim no Wi-Fi, que a coisa está devagar, ou quando você está em algum lugar que só está pegando um 3G e você vai para uma conexão com cabo, ali categoria 8, uma fibra ótica ali de altíssima velocidade. É uma forma de se conectar com as pessoas, e a sua mensagem e o seu propósito fluir. Através da onde? Comunicação, por isso que tem nome. Por isso que tem esse nome, né, de comunicação não violenta. Ela não restringe, ela não é meramente uma forma de comunicação, ela não é uma utilização de palavras doces ou neurolinguisticamente eficazes, uso de expressões doces e tal. Eu não tô descartando isso, eu não estou colocando... Eu digo que não é, simplesmente por se tratar de outra coisa. Não estou desmerecendo e entendendo o resultado que essas formas podem ter. Simplesmente não é isso que é comunicação não violenta. É você se conectar verdadeiramente com o teu interlocutor, com a tua contraparte, e permitir que a comunicação flua de forma limpa, de forma sem ruídos, e que permita que abordar e tratar uma situação de conflito não gere outro conflito. Quem já passou por uma separação que eu digo, ou um divórcio, ou um rompimento de uma relação,
sabe que meramente, às vezes as coisas estão ali numa situação tensa e ruidosa e etc., não estão confortáveis. Mas o caldo entorna mesmo, para usar um termo popular, na hora que um dos componentes da relação propõe o seu término. Simplesmente abordar a questão, que é uma forma de terminar de eliminar o ruído, criar outro, né? E então você consegue abordar a questão, você consegue abordar a questão conflituosa e resolver o conflito. Seja ele separando, se divorciando, ou não, resolvendo o problema, ok, né? Preferencialmente. Mas isso transcorrer de forma clara, isso simplesmente abordagem não gerar outra briga. Isso é muito comum em casos, por exemplo, de demissão. Eu tenho muito tempo, eu tenho carreira em RH e eu tenho daquelas coisas que eu sei que eu sou muito bom, mas não me orgulho, né? Eu tenho muitas horas de tribunal trabalhista, de júri trabalhista. E eu percebo que, sei lá, sem não ter nenhuma estatística formal, mas metade das demissões, metade dos problemas trabalhistas, eles não estariam ali na justiça se o processo de demissão fosse bem feito. Ou não fosse bem feito, simplesmente não fosse mal feito, não fosse um processo ruidoso, não fosse um processo violento. Muito, né? Não estou aqui eximindo faltas, denúncias, problemas. A gente não pode abrir mão desses. Mas muita coisa que a gente que tem tempo, né? No LinkedIn tem uma frase muito forte que fala assim: 70% das pessoas não se demitem das suas empresas, se demitem dos seus chefes. Eu arrisco que essas demissões dos seus chefes, metade é porque o momento da ruptura foi mal feito, né? O momento final, ou o momento para resolver o conflito foi mal feito. A CNV permite isso. A sua fala, Fernando, me faz lembrar da relação da pessoa, do ser humano, né? Quando busca um tratamento médico. O corpo adoece, a gente precisa, seja um remédio, seja uma cirurgia. Tomando como base as empresas, que também são um organismo vivo, as empresas, na sua visão, na sua experiência dentro de RH e tanto tempo de janela, né, no mundo corporativo, elas se encontram doentes ou talvez com uma carência de temas que ainda não tiveram consciência, a exemplo da CNV? Não sei se a palavra é doente. Amy Vanderbilt, que escreveu o Manual de Boas Maneiras, de Amy Vanderbilt, é um livro maravilhoso, de 1956, se eu não me engano, 52. Ela fala que é no trabalho e você exercita suas relações para valer. O trabalho é o nosso grande arena de relacionamento. É no trabalho. Se você fizer uma matemática, vamos fazer uma matemática simplesinha, vamos fazer uma continha. Pega do tempo que a gente está acordado, pega um trabalhador normal. Trabalha 8 horas, um CLT normal. Trabalha 8 horas, mais uma hora de almoço, mais uns extrinhas que ele fica ali. Vamos lá, ele está se relacionando com as pessoas do trabalho por volta de 9 horas. Né? Se você desconta tempos em trânsito, se você desconta do dia o tempo dormindo, você vai ver que 9 horas, você vai ver que em horas, as pessoas com quem você trabalha são as pessoas com quem você mais se relaciona, mais com as pessoas da sua casa. Poxa, mas não, minha família, eu estou com ela o tempo todo. Não, você está com a sua família o tempo todo, boa parte dela você está dormindo, graças a Deus. Né? Espero que 8 horas de sono, que é correto para a saúde das pessoas, às vezes um pouco menos, etc. É aí que a arena dos relacionamentos se acontecem. Então,
é o melhor lugar, é o lugar onde você mais vai exercitar a CNV, porque é onde mais você está se relacionando. Eu entendi o seu ponto quando você falou de estar um pouco doente, talvez tenha a ver com o reflexo de algumas crenças que vêm de gerações como a minha. Eu sou um X classicão, e a minha geração X, ela tinha uma máxima, uma grande de uma mentira, né? Que falava assim, não, quando eu chego no trabalho, eu penduro a minha vida pessoal num cabide, trabalho, vida pessoal é vida pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as coisas não se misturam. Isso foi uma das maiores mentiras. E eu confesso que eu acreditei nisso durante muito tempo, a geração acreditou. Gerações novas, hoje, geração Y, especialmente, geração Z, já enxerga de outra forma, já entende que as coisas se misturam muito mais, entende os reflexos das coisas. Então, eu acho, se for pensar na questão da doença, talvez ela venha aí, tem essa coisa aí, quase que uma doença genética de crenças, fala assim, não deve se misturar. Mas o que você faz no trabalho se reflete em casa. Então, é o tempo todo. E a sua arena de trabalho, seu ambiente profissional, é onde você tem mais oportunidades de exercitar a solução de conflitos, exercitar a CNV. Que ótimo. Eu sou oriundo do mundo corporativo, e quando tive a oportunidade, claro, a gente já se conhece há algum tempo, junto com as suas aulas, com as discussões, e de conhecer a CNV, de ver operado em mim uma transformação importante, né? E aí eu te pergunto, eu estou aqui, inclusive fiz esse testemunho na entrada, quais são as transformações que você já viu acontecerem em pessoas que nunca tiveram contato com a CNV e depois de conhecerem, são como eu, que falam assim, porque eu expresso. Às vezes as pessoas não expressam, né? Mas gera transformação humana? Já. É capaz? Eu vou te falar em algumas. O geral que a gente ouve é as pessoas aprendem que existe um caminho para solucionar, um caminho não violento para solucionar as suas questões, os seus atritos. Existe um caminho. Porque até então as pessoas falam, não, mas o único jeito que eu sei resolver é assim. A pessoa gritou comigo, eu grito de volta. E ok, se você só sabe dessa forma, é natural que você utilize isso como padrão. A partir daquele momento, opa, então a violência passa a ser uma escolha. Tive ambientes que eu vi se transformar muitos. Vou te falar um específico da minha vida pessoal, eu medito em grupo. Olha que ambiente improvável, um grupo de meditação, né? E por incrível que pareça, um grupo de meditação é um grupo que as pessoas convivem e sim tem atritos. E eu levei a CNV para lá. Primeiro em aulas, e depois em discussões, e uma série de coisas. Esse assunto foi. E hoje a gente percebe que as pessoas se manifestam e se conectam de forma menos emotiva, e estando menos emotivos, se conectam mais profundamente nas suas emoções. É uma coisa que parece paradoxal, mas depois que a gente entende o mecanismo, a gente percebe, né, quanto menos... É como se você limpasse a lente dos óculos, né? A emoção, ela embaça a tua vista, né? Ela embaça a tua comunicação. E a gente hoje vive num mundo polarizado, né? Não vamos aqui tratar de política, mas é claro que ela está no nosso dia a dia, seja em grupos de família, pessoas que abandonam o grupo da família, que naturalmente pode passar muitas vezes violência a partir do gesto, mas existe ali algo instalado. E isso, na minha visão, ela só cresce. Qual é o papel da CNV? O quão urgente e necessário é desenvolver-se, ou desenvolver a comunicação não violenta e trazê-la para o convívio, para o dia a dia?
O mundo está polarizado, sim, isso é, é muito forte, e as pessoas, quando comparados, quando o mundo comparado com o mundo de 30 anos atrás, de 20, 30 anos atrás, as pessoas carregam amplificadores, as suas vozes são amplificadas. Há 30 anos atrás, uma opinião que eu tinha sobre um desses polos, se eu estou no polo A, se eu estou no polo B, ela se restringia a mim e a um grupo, né, de quem estava em volta. Quem tinha acesso, né, a uma caneta de uma redação de um jornal, né, conseguia amplificar o seu alcance. Quem não tinha esse acesso. Então, isso causa uma impressão que as pessoas falam, antigamente o mundo era mais tranquilo. Não, o ruído estava... o ruído reverberava mesmo. Se a gente for falar, né, falar um pouquinho de física, havia menos reverberação. Mas as fontes existiam. Mas elas ficavam ali nos seus. Então, existe a polarização muito forte, existe muita reverberação. A CNV, ela nos permite concentrar no que é importante. Concentrar na observação, né, nos 4 elementos. Observar sem julgar. Né? Entender qual que é o sentimento que aquilo te causou. Entender qual que é a tua necessidade. E fazer pedidos concretos, pedidos factíveis, pedidos... Né? Entender quando esse pedido é atendido e reconhecer que o pedido é atendido. Então, isso que faz toda a diferença. Isso é como, já que eu estava falando de ruído, de reverberação, é como se você tirasse todo o ruído do ambiente. Né? Você já usou fone de ouvido? Esse fone de ouvido que eu estou usando aqui, ele tem um negócio que chama redutor de ruído. A CNV faz isso. Só que de forma mais elegante, porque esse redutor de ruído, às vezes ele falha. E essa pergunta, ela tem relação com tudo isso que você está trazendo, e vamos pensar que a pessoa, ela conheceu, se interessou por tudo isso, e não tem dúvida que respostas que pessoas procuram, elas encontrarão nesses primeiros momentos da sua entrevista. E agora vamos para aquela parte da segunda página em que ela aprendeu sobre CNV. Quais são, na sua visão, como mestre, professor, implementador e fomentador do tema, quais são os desafios que as pessoas, quando aprendem CNV, quais desafios elas têm quando vão implementar? 2. Em função da nossa cultura, tá? Eu imagino que você esteja falando de brasileiros, né? No ambiente aqui no Brasil. Isso muda em função, isso muda um pouco em função de certas questões culturais, especificamente quando a gente fala de grau de individualidade. Quando a gente está falando de nós, brasileiros, existem 2 grandes desafios que não são impeditivos, mas aonde a gente vai, vamos dizer, existem 2 pedras de tropeço. No primeiro passo da CNV, que é descrever sem julgar, que é a definição da observação. A gente tem uma tendência a julgar, a gente é pronto para julgar todo mundo, mas tirar a descrição, tirar o julgamento da nossa falha, tirar os adjetivos, tirar as expressões verbais de julgamento, é muito difícil. Vou dar um exemplo besta aqui. A gente está aqui num escritório e o caso é de alguém que chegou, de um funcionário da sua equipe que chegou atrasado, que tem chegado atrasado com uma certa recorrência. Né? Você pode abordá-lo, iniciar abordando da forma mais corriqueira que todo mundo, né? Mais clássica. Ô, fulano, de novo, toda vez que você chega atrasado, pô, você está pensando que é o quê aqui? Né? Toda vez é isso, não tem uma reunião com a área do jurídico que você não atrasa. Isso é inadmissível, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é inconcebível. Né? Isso é um jeito bem paulistano de falar, mas meu, né?
Agora, eu posso observar isso daí e iniciar essa mesma discussão, apontando o que está acontecendo de errado e tirando o julgamento. Fulano, das 4 últimas reuniões que a gente teve com o pessoal do jurídico, em 2 você chegou atrasado. Uma delas, 15 minutos. Veja, uma estava cheia de emoção, uma estava cheia de adjetivos, estava uma série de argumentos meus, estava cheia de generalizações. A gente adora generalizações. Toda vez chega. Vocês são todos iguais. É sempre a mesma coisa, né? A segunda tinha o fato. Das 4 últimas reuniões, em 2 você atrasou. Grandes chances da primeira reunião, da primeira forma, o teu ouvinte, a pessoa que está ouvindo, que está chegando atrasado, ela aí fala, toda vez eu chego atrasado, fulano? É isso? Toda vez? Cara, eu trabalho há 20 anos aqui, eu tenho uma reputação ilibada. Mas você, não, você não pode. A gente faz 999 vezes certas. Quando a gente erra uma, você cai matando. Olha eu devolvendo, olha a contraparte devolvendo a generalização com outra generalização. Vocês são todos iguais, você não olha os meus acertos e tal. E a discussão vai embora. Você fala que é inadmissível, mas todo mundo aí chega atrasado. Olha aí, fulano atrasou também, fulano atrasou. Como é inadmissível? Porque eu não sou peixinho, não sei. Pronto. A discussão que era de um atraso, agora vai para relacionamento, para forma de liderança, para um monte de coisa, menos para o que interessa. Então, você foi abordar, lembra que eu tinha comentado, né? Você foi abordar o ponto do conflito e gerou um outro. E o conflito continua lá, o atraso continua lá. Essa primeira ponto que nós, brasileiros, temos dificuldade. A gente gosta de generalizar, a gente gosta de julgar muito, está muito na nossa forma de criação. Tá? No curso a gente pode se aprofundar nisso e entender um pouco as origens disso, mas fato é isso daí. O segundo ponto, a segunda pedra de tropeço é o pedido. No final das contas, a gente tem que fazer um pedido. O que a gente quer? O que deve ser feito que vai fazer com que a minha necessidade seja atendida, que elimine meu sentimento ruim e que possa ser igualmente observado. Esse pedido tem formas. Primeiro, não é aquela coisa assim, tem que saber o que quer, o que você quer, o que você quer, o que eu posso fazer, então. Né? Muito comum nessas horas, tem que dar um jeito aí, tem que resolver isso. O que eu fizer vai fazer você falar, não, realmente, o Fernando agora, eu pedi, ele me atendeu e está tudo resolvido. Né? Tem um quê de se comprometer, tem um quê de saber o que quer, tem um quê de pedir alguma coisa que atenda a um problema real e não simplesmente, sabe, um desabafo. Eu arrisco a dizer que são essas as 2 pedras de tropeço. De longe, isso são impeditivos. A gente aborda isso muito no curso, a gente aborda isso no treinamento, para que as pessoas saibam a lidar com isso daí, né, e o que fazer nesses pontos. Outros pontos tem, mas eu diria que esses 2 são os mais profundos por questões culturais nossas. E para você que está assistindo esse vídeo, você terá a oportunidade de conviver em aula com o professor e outros alunos. Vem gente muito interessante. Né? E é sobre este manto, né, do compartilhamento, da diversidade, da diversificação de ideias, que uma aula de comunicação não violenta contribui, assim como contribuiu para muitos dos mediadores formados aqui no Brasil. Eu deixo, Fernando, claro, porque vamos ter muito mais, mas eu deixo esses minutos finais para suas considerações e não faço pergunta, deixo em aberto para o que você quiser falar, para o que você quiser propor, tomando como base que a CNV é um tema recorrente na vida, né, de todos, e um aprendizado para a vida. Tony, obrigado, agradeço. Você é sempre muito gentil, muito generoso.
Eu quero reforçar que a CNV que a gente pratica no Centro Mediar, né? CNV é uma só. CNV ela veio ali de Marshall Rosenberg, do livro Comunicação Não Violenta. A gente não inventa nenhuma específica. O olhar que a gente tem para a CNV dentro do Centro Mediar é um olhar para a CNV para o dia a dia. É um olhar para aplicar no seu trabalho. Você trabalha em ambiente extenso, você trabalha em mesa de câmbio, de corretora, você trabalha... É aí que a gente vai usar a CNV. Tá? Nós não vamos praticar a CNV, não é um assunto que está restrito a rodas com incenso aceso, posição de flor de lótus e música de cítara tocando. Não tenho nada contra, muitíssimo pelo contrário, como eu te falei, sou meditante, pratico isso, mas não é para esses momentos. Em que pese que eu, como eu comentei para você, tive que levar para esse, por conta de conflitos que a gente tinha nesse ambiente. Mas é para o dia a dia. É para a gente usar com o nosso colega de trabalho, é para usar com os funcionários, com a equipe, eu moro em prédio, então nas reuniões de condomínio, por o meu relacionamento com os funcionários, né, que apoiam a gente lá no edifício que eu moro, né? Família, nossa, quanta coisa de família eu já usei CNV. A CNV vai facilitar a sua vida, vai fazer com que a sua comunicação seja precisa. A CNV vai fazer com que você mantenha a sua reputação, né? Que você possa manter a sua reputação, que você consiga resolver os problemas e resolver os conflitos que surgem de todo lado, porque a vida é assim, não dá para a gente fugir, vamos fugir, não. CNV não é fugir de conflito, é resolvê-los. Resolvê-los sem criar outros. Né? É isso daí, eu estou empolgadão, adoro falar sobre isso, adoro apoiar empresas, pessoas que precisam disso. Não vejo a hora do pessoal aí entrar em contato com a gente aí, me procurem no LinkedIn, Fernando Lacerda. Tem outros Fernando Lacerda, mas a turma vai reconhecer lá pelo Centro Mediar, só procurar lá, né, pelo Centro Fernando Lacerda do Centro Mediar, vai me encontrar lá e